Muito bem. Olá, sejam muito bem-vindas ao episódio número 1 da série Decifre o Seu Marido, um conteúdo para você se relacionar ainda melhor, de uma maneira nunca vista até então, e traz informações importantes para você realinhar o teu relacionamento, o teu casamento. Eu sou Alberto Gobo Neto, casado há 17 anos, escritor do livro Falando a Mesma Língua e produtor de conteúdo no canal Casamento Antifrágil. E o que eu trago para vocês aqui, um conteúdo, um bate-papo aqui para a gente falar sobre a dificuldade que os homens têm em expor os seus sentimentos, em falar sobre o relacionamento. Então, olha só, acredite que nós fomos programados para isso. Nós somos programados para agir e nos comportarmos dessa forma. E da onde que vem essa programação? Ela inicia lá na nossa infância, quando nós temos um modelo do pai e da mãe muito presente no nosso comportamento, um modelo comportamental. E vocês devem saber que um fato muito comum na infância, quando uma criança se machuca, e eu vou trazer aqui o exemplo do homem, do menino, quando o menino ele acaba se machucando, a mãe ela vê aquela criança se machucar, ela vem, ela abraça, acolhe, e ela pergunta: filho, o que aconteceu? Se machucou? Fala para a mãe onde que está doendo, vamos colocar um gelo. E no mesmo instante, ou numa mesma cena, o pai, ele normalmente ele tenta já colocar uns panos quentes ali no sentido figurado, falando assim: filho, o que aconteceu? Não, tudo bem, isso aí passa, logo passa, não foi nada. Então, quer dizer, o pai ele já começa a introduzir uma linguagem, um comportamento de que você não precisa ou não é necessário expor um sentimento, alguma coisa nesse sentido. E aí isso vai se propagando, até chegar na escola, onde você tem os teus coleguinhas, e dentro do teu círculo de amizade também não é estimulado você a expor os teus sentimentos, a compartilhar. Muitas vezes você fazendo isso, você acaba sendo ridicularizado, virando piadinha, chacota, no círculo. E isso vai, com o tempo, vai passando até chegar na adolescência, onde você tem os teus namoros, digamos assim, e é um fato muito interessante, digamos assim, quando você está numa festa, por exemplo, e você gosta de uma menina, você se apaixona, coisa e tal, e alguns dos teus amigos percebem, e eles já começam a fazer piadinha: o fulano tá gostando da ciclana, e aí ele: não tô gostando não, é só minha amiga. Então, mais uma vez, você começa a esconder os teus sentimentos, o que não é comum, por exemplo, uma roda de amizade de meninas, onde as meninas trocam muitas informações e elas até compartilham: olha, acho que eu estou começando a gostar do fulaninho, estou me apaixonando por ele. Então, isso vai se propagando, e para o homem até chegar na fase pré-adulta, digamos assim, quando ele entra então para servir, o quartel, e aí sim, nesse modelo hierárquico, rígido, é um ambiente realmente para você não expor nenhum tipo de sentimento. Aí você tem que ser muito racional, muito lógico, e você se firme, Então perceba que toda essa caminhada que nós homens temos, a gente vai sendo programado através dos exemplos, tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, repetidas vezes, em várias fases da nossa vida, vão programando as nossas verdades, vão programando as nossas crenças,
e eu chego para uma fase adulta, eu como homem chego a uma fase adulta, onde em um relacionamento, uma coisa mais natural para mim, que eu faço a vida inteira, venho fazendo até então, é justamente ocultar isso. E às vezes é colocar em segundo plano, às vezes é você deixar escondido embaixo do tapete e trazer mais o racional, mais o lógico. Então, quando você vem para um relacionamento, é importantíssimo você ter o quê? O diálogo. É claro que é importante ter o diálogo. Isso é fundamental em todos os relacionamentos humanos, né? O diálogo ele é necessário. Isso você pode pegar no ambiente profissional, né? Precisa ter um diálogo muito presente entre colegas de trabalho, entre patrão, chefe e o seu colaborador, entre o funcionário e o seu chefe, porque quando alguma coisa não está saindo conforme o planejamento estratégico da empresa, ou alguma meta não está sendo batida, ou algum comportamento dentro do ambiente não está um comportamento sadio, você tem que sentar e conversar o que está acontecendo, me fala o que tu está sentindo, qual é o teu ponto de vista sobre esse fato. Isso é muito natural ter esse diálogo, é necessário. E um relacionamento em casa, por exemplo, com o pai, com o filho, a mãe com o filho, também. Quando você percebe que o teu filho não está se comportando ou agindo de uma maneira correta, e você precisa colocar os valores, enfim, ensinar algumas coisas, você também chama para conversar, senta, explica, alinha o entendimento. E num relacionamento conjugal, num casamento, não tem como ser diferente. Só que o homem ele tem essa visão de que o sentimento ele não é tão importante, ele está em segundo plano. E muitas vezes esse drive, e aqui eu não quero generalizar, tá? O que eu estou trazendo aqui é que pode ser e existe casos de homens que conseguem romper essa barreira, né? Que você consegue expor melhor, enfim, conversar mais natural sobre isso. Mas é uma barreira a ser rompida, né? E na sociedade de hoje, a gente já vê casos, né, de pais que estão buscando criar os seus filhos, né, de uma maneira diferente da geração passada. Então já está tendo uma certa mudança, mas ainda é muito presente essa dificuldade, né, esse travamento no relacionamento. Então, para o homem, ele é muito difícil você chegar, tomar iniciativa, não é algo natural, não flui, né, essa necessidade, essa intenção de sentar, conversar, vamos olhar o nosso relacionamento, vamos conversar. Porque muitas vezes o homem ele está focado muito no racional, no lógico. Então muitas coisas acontecem no casamento e o homem nem percebe, né? É natural a mulher ter um feeling mais apurado para perceber algo que não está legal, que o relacionamento já está tendo alguns comportamentos disfuncionais. Então a mulher é a primeira a perceber essas nuances. A mulher ela é a primeira a ter esse, digamos, sexto sentido. E para o homem, como ele é mais voltado para esse lógico, para esse racional, ele vai tocando o relacionamento conforme vão passando os dias aí e não se dando conta de detalhes importantes que chamam a atenção. E a mulher é a primeira a pescar isso. E o que acontece? Qual é o normal da mulher? É tentar esconder isso ou tentar fazer com que o homem perceba por ele próprio. Então ela vai guardando muita coisa na esperança de que ele consiga trazer algo para conversar, e a coisa pode ir acumulando e chegar num ponto de não ter mais condições de sentar, de conversar, enfim. Então, nós fomos programados para ter esse tipo de comportamento.
E o que seria o natural? O que seria o natural para não ter essa blindagem? Para que o diálogo flua no relacionamento mais naturalmente, de forma mais descontraída, tá? E aqui eu não quero justificar esse comportamento, né, do homem, do marido, em função dessa programação. É muito pelo contrário, é para você ter informações para que você consiga agir de uma maneira diferente. Porque se você olhar para o teu relacionamento e perceber que o que você está fazendo não está surtindo o resultado que você gostaria, é porque talvez não seja a melhor forma de conduzir aquela situação. Então, quando você olha para os teus resultados no casamento e aquilo não está satisfatório com o que você sonhou, com o que você planejou, algo precisa ser feito e algo diferente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, a tendência é que você tenha os mesmos resultados. Então, quando você tem esse entendimento de que por trás daquela atitude, daquele comportamento, existe toda uma programação, foram anos sendo treinado para isso, vendo o exemplo do pai no primeiro momento, né? Depois confirmando isso no círculo social, nas amizades, na escola. Depois tem a questão do quartel, né? E tudo isso vai moldando o comportamento e chega num ponto que você aprendeu daquela forma e só aprendeu dessa forma. Então, por isso essa dificuldade. E quando a esposa ela percebe que algo, e ela é a primeira a perceber que não está legal no relacionamento, o que acontece? Ela normalmente começa a acumular, como eu já falei, né? Começa a reter essas preocupações, essas angústias, as frustrações, aquelas expectativas que são criadas, elas não são atendidas, tá? Até chegar num ponto que começam o quê? Começam as cobranças, né? Começam as reclamações que são comuns, né, no relacionamento. Então, como que poderia ser feito de uma maneira diferente? Porque se você começa a cobrar, se você começa a reclamar, quem está recebendo essa cobrança, quem está recebendo essa reclamação, vai receber isso de uma maneira como negativa, uma crítica. E a crítica ela nunca constrói, a crítica ela tende a diminuir a capacidade de motivação da pessoa. Muitas vezes a gente acha que a crítica ela vem para construir, mas a crítica ela tem um fator negativo muito forte de fazer a pessoa se fechar. Então, mesmo que a pessoa venha a atender a algo, enfim, pode ser muito momentâneo, muito passageiro, e a transformação ela não é permanente. Então, você pode até ter um ganho muito temporário, mas na transformação em si ela não ocorre com a crítica. Então, se você tem essa cobrança, tem essas reclamações que são verídicas, e aqui eu não quero trazer que isso não tem fundamento, muito pelo contrário, a gente já falou que a importância do diálogo, a importância de ter esse fluido, né, da comunicação, mas existem maneiras diferentes que você pode se conectar com o teu marido. Então o que eu quero trazer aqui é talvez a maneira que você esteja se comportando para tentar mudar, a maneira como você está agindo para tentar mudar essa situação, talvez não seja a melhor, né? A crítica ela não vai construir. Então, quando você tem esse entendimento mais profundo de que ali existem crenças, aprendizados, e o homem ele é formado pelos seus valores, tá? Algumas pessoas chamam de princípios, né? São, digamos assim, os nortes que fazem com que o homem haja, né? Faz com que o homem tome as decisões. Cada decisão ela é voltada ou ela é baseada em um ou mais valores. E explicando um pouquinho mais de valores, nós temos valores mais comuns ou mais abrangentes,
são valores espirituais, Deus, né, harmonia, paz, valores financeiros, valores família, né? Esses são normalmente quando você pergunta para pessoas, mas quais são os teus valores? Valores é aquilo que é importante, que você não vive sem. E é natural vir, o valor de Deus é muito importante para mim, a minha família, filhos é muito importante, são valores, né? Honestidade, lealdade, ok, mas esses são valores mais macros, digamos assim, e por trás desses valores maiores, macros, se você aprofundar isso, você vai chegar em 6 valores principais que nós vamos conversar. É um conteúdo para um outro bate-papo aí. Mas esses valores, eles tendem a se centrar nesses 6, né? E a partir desses 6, então, é que tem os valores maiores. Então, o homem ele é formado pelos seus valores, pelos seus aprendizados e as crenças que nós já comentamos, e também pelo seu comportamento, o seu perfil comportamental. Cada marido tem um perfil comportamental, uma forma de se relacionar com o meio exterior. Então, quando você, esposa, tem esse entendimento, quando você tem essa percepção de que algo maior, mais arregado, digamos assim, está por trás daquele comportamento, daquele sentimento, aí você começa o quê? A ter intimidade. E é esse ponto que eu quero trazer para você. Quando você tem a intimidade de conhecer a fundo a pessoa que está do teu lado, fica muito mais fácil você contornar essas adversidades. Porque, acredite, é difícil, às vezes até não é nem consciente para o homem perceber que ele tem essa dificuldade. Às vezes a maneira como ele foi treinado, isso é a maior parte dos casos, é natural ele agir. Para ele é natural agir dessa forma e é a melhor maneira de ser feito. Então, quando você vem com uma cobrança ou com uma crítica, você não consegue romper esse aprendizado. Você só tende o quê? Você tende a fechar ele mais, ele vai se fechar, ele vai tirar a responsabilidade dele e colocar na mão. O problema não é comigo. Comigo está tudo bem, o problema é com a minha esposa. E aí começam a vir as desavenças, as disfunções no casamento. Então, quando o casal ele tem intimidade, você consegue perceber na profundidade, né, a outra pessoa. Né? E aqui a Cíntia trouxe uma questão bem importante. Tudo é questão da maneira que é falado. Então, eu tenho várias formas de falar a mesma coisa. Então, quando eu tenho essa intimidade com a minha esposa, quando eu tenho essa intimidade com o meu marido, fica mais fácil eu falar certas coisas. E quando a esposa consegue se conectar com a essência desse marido, tá? E volto, né, a falar que a essência são os valores que ele carrega, os aprendizados, né, as crenças que foram programadas e o perfil comportamental dele. Quando ela consegue se conectar nessa essência do marido, há uma empatia, há uma forma de exercer na prática a empatia que conecta, e as tuas chances de ter uma comunicação mais clara, mais assertiva, elas são muito maiores. Então, olha só, quando você precisa ter uma negociação, e isso é normal em todo relacionamento, quando você se relaciona, você tem pontos de vistas diferentes e você precisa entrar num consenso, você precisa, ter essa questão aí de negociação. Então, é fundamental para você se fazer entender, para você ter uma comunicação assertiva, né?
não ter meias palavras, não ter distorção na tua comunicação. Você precisa ter uma comunicação mais assertiva para que você tenha maiores chances nessa negociação, de não ser interpretada de uma maneira errada, né? Então, tudo são maneiras de se falar. E qual é a maneira correta de se falar? A maneira correta de se falar é a maneira com que a outra pessoa consiga entender toda a tua mensagem. Então, no momento que você tem essa conexão mais profunda, no momento que você exerce essa empatia de olhar a situação com os olhos da outra pessoa, fica muito mais fácil você acertar a forma de falar, fica muito mais fácil você ser assertiva, certo? Vamos ver o que o pessoal está nos comentários aqui. Conhecer o seu cônjuge é essencial para comunicar na linguagem correta. Perfeito. Na comunicação, a mensagem enviada não necessariamente é a mesma recebida. Então, olha que bacana aí. Quando você emite uma comunicação, não necessariamente aquilo que você está pensando comunicar é o que a pessoa está recebendo. Então, olha que chave importante que tem aqui. Quando você entende que aquilo que você fala, que está muito claro para você, pode não estar claro para outra pessoa, tá? E a responsabilidade de se fazer entender é de quem comunica e não de quem recebe a comunicação, então é responsabilidade sua comunicar da melhor forma, comunicar na linguagem em que a outra pessoa vai entender. Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido isso que eu estou falando? Então, a gente tem essa questão da intimidade do casamento, que é conhecer profundamente, conhecer os valores. Você conhece quais são os valores do teu marido? Você sabe o que é, quais são os combustíveis, o que faz ele agir? Quando você olha, por exemplo, para a trajetória dele, você consegue perceber alguns aprendizados que ele possa ter tido na infância. Talvez você tenha contato ainda com o pai, com a mãe dele, o seu sogro, a sua sogra. Você consegue perceber como que eles interagem em termos de relacionamento, porque ali tem um exemplo, ali tem um aprendizado. E além disso, o comportamento que o teu marido ele externa, né, aos teus olhos, ele é muito importante para você ter essa empatia. Então, existem maridos que são mais diretos, mais objetivos, né, tendem a ser mais curto e grosso, digamos assim. Existem maridos que são mais pacientes, muito bons ouvintes, eles gostam muito mais de ouvir do que de escutar, né? Eles tendem a sair do conflito, eles tendem a evitar o conflito. Existem maridos que são extremamente metódicos, perfeccionistas, que gostam do detalhe, que buscam a perfeição, se cobram muito dele e também das pessoas que estão próximas, né? E existe aquele marido que é um ótimo comunicador, aquele marido que fala muito, se conecta fácil com as pessoas, busca sempre ter os holofotes, gosta de conversar, de perguntar, enfim, ele domina as rodas de conversa, tá? Ele é um péssimo ouvinte, porque ele fala muito, e ele é muito descontraído, muito influenciador, digamos assim. Então, com base nesses perfis de comportamento do marido, você consegue então conversar na mesma linguagem dele, consegue passar a informação mais assertiva, né? Então, exercer essa empatia é fundamental. É fundamental para você conseguir
contornar os obstáculos, contornar as adversidades que tem um relacionamento. Quando eu olho para a minha trajetória, eu vejo muito essa questão do drive do homem voltado para o externo, por fora da família. Eu estou trabalhando fora, eu tenho o meu círculo de amizades, o futebol, eu tenho as minhas atividades físicas, a minha natação, enfim. Quando eu olho para isso, fica muito fácil, às vezes, eu concentrar a minha atenção mais fora do que dentro do meu relacionamento. Porque se eu tenho essa percepção, né, de que o sentimento talvez ele não seja a coisa mais importante e ele é colocado em segundo plano, para mim fica muito mais tranquilo tocar o relacionamento com a barriga, digamos assim. Fica muito mais tranquilo eu pegar o relacionamento e levando da maneira como ele está e não me preocupando com o detalhe, não me preocupando com o acerto, com o ajuste, com a sintonia. E para a mulher já é muito diferente, a mulher é a primeira a perceber isso. Então, se você tem essa percepção, se você está passando por isso e já está numa situação onde você traz alguns apontamentos para o teu marido, alguns indicativos, algumas reclamações, talvez algumas cobranças, e isso não está surtindo efeito, pensa sobre isso que nós falamos aqui. Perfil comportamental, valores e crenças. Quando você se aprofunda nesse conhecimento, você consegue ter intimidade. Você consegue enxergar as coisas através dos olhos dele. E fica muito mais fácil você falar aquilo que precisa ser falado de uma maneira que ele vai entender, que ele não vai distorcer. Então, as tuas chances de conseguir um sucesso nessa comunicação, nesse entendimento, nesse alinhamento do relacionamento, é muito maior. Então, a dica que a gente traz aqui, e que eu quero que vocês saiam dessa live com esse entendimento, é intimidade. Você precisa buscar intimidade com o teu marido, e essa intimidade, o caminho para chegar nessa intimidade passa por você conhecer profundamente essa pessoa, conhecer por que ele age da forma como ele age, né? Quais são os gatilhos que levam ele a agir dessa forma. Isso é fundamental. Ok? Vamos ver se nós temos mais algum comentário aí. Qual seria uma dica para ajudar seu marido a externar os sentimentos? Então é uma dúvida aqui. Então olha só, cada um tem uma maneira de conseguir se motivar, certo? Então cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, cada um tem a forma de tomar a decisão, né? E cada um tem os seus valores que os motivam. Então, quando você descobre, percebe o que é importante para o teu marido, fica muito mais fácil você ativar um gatilho ali para que ele consiga, né, talvez se soltar. E eu vou trazer um exemplo prático aqui. Nem sempre um marido que é muito comunicativo, tá, que ele se conecta com as pessoas, ele vai se conectar com você. Nem sempre ele vai ter essa abertura, ter essa naturalidade de conversar sobre os sentimentos dele. Ele pode não estar aberto a isso. Então, quando você entende que ele é muito comunicativo, e uma pessoa que é muito comunicativa, ela busca um reconhecimento maior, busca os holofotes. Quando você traz uma questão pontual de que ele tem feito uma coisa muito bem, é um elogio, é uma validação, você consegue trazer um gatilho que é importante para ele do reconhecimento, você consegue trazer isso à tona e começar a se conectar com ele. Quando você tem um outro perfil de marido mais direto, mais objetivo, mais racional, mais lógico,
e ele é muito, às vezes esse perfil de marido ele tende a passar a impressão de ser grosso, de ser mais ríspido, né? Esse perfil de marido ele tem o drive voltado para objetividade. Então, quando você for conversar com ele, é fundamental você ter uma objetividade muito clara. Se você começar a conversar com ele trazendo pontos que estão desconexos, ou você começar a trazer muitas coisas que não vão direto ao ponto, a tendência é que ele se feche e não goste desse relacionamento. Então, quanto mais direta, quanto mais pontual você for, melhor para esse perfil, né? Um outro perfil que a gente conversou aqui são os perfis mais analíticos, né? Que são maridos que procuram os detalhes, são minuciosos, são perfeccionistas, e para esse perfil é importante você o quê? Trazer a razão, trazer o porquê daquilo e abastecer com o maior número de informações possível. Esse perfil ele só toma uma decisão, ele só consegue se conectar quando ele está com todas as informações na mesa, digamos assim, todas as informações já conhecidas anteriormente. E o perfil mais calmo, mais tranquilo, mais paciente é um perfil onde você precisa criar um ambiente seguro para que ele se conecte, para que ele consiga expor esses seus sentimentos. Então, cada perfil tem uma maneira de você se relacionar com ele. Mas, além disso, cada um desses perfis podem ter valores diferentes. E o que faz uma pessoa agir são os seus valores. Então, você também precisa ter esse conhecimento que é importante para eles. E um outro assunto de uma próxima live que nós vamos fazer é sobre valores. Então é importante você saber quais são os valores que motivam e como que eles motivam e por que eles motivam, certo? Então, de uma maneira bem rápida assim, eu acho que consegui responder. Ok? Pessoal, eu vou agradecer aqui a participação de vocês. Para mim é muito bacana conversar sobre esse assunto, perfil comportamental, crenças, valores, aprendizados, e é um conteúdo para quê? Para transformar relacionamentos. A nossa intenção aqui do canal Casamento Antifrágil é trazer pontos para que você consiga aplicar no teu casamento, para realinhar, para buscar uma comunicação mais assertiva, para que você consiga transformar o teu casamento, porque nós temos um entendimento que o casamento ele é a base da família. A família é algo importantíssimo numa sociedade, a família é um projeto divino, é algo grandioso, e ela precisa ser cuidada, ela precisa ser estruturada de uma maneira que as adversidades que possam acontecer, que venham, que isso não está sob o nosso controle, tá? Que essas adversidades, ao invés de abalar essa estrutura, que essa adversidade possa vir para melhorar esse relacionamento. Então, casamento antifrágil é isso, é você utilizar todas essas adversidades, todos esses desafios inerentes no relacionamento conjugal para melhorar, para sair mais forte, mais resiliente, mais robusto. Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se fez sentido para você, compartilha isso com outras pessoas que também possam se beneficiar desse conteúdo, e te espero até o próximo episódio. Um grande abraço.